sabe que a saúde, a prevenção, ela é o ano inteiro, mas o outubro, ele vem com esse viés de prevenção do câncer de mama, e a gente, daqui a pouco tá o Novembro Azul, enfim. E hoje a nossa temática seria direito dos pacientes com câncer no SUS. A gente sabe que o câncer é uma doença que assusta muito, que infelizmente algumas vidas vão muito precocemente, outras não. E a questão do tratamento, ele é caro, certo? E o SUS, ele oferece esse tratamento para a população. Como que funciona essa questão? O que o paciente SUS tem de direito e o que você, com o teu trabalho, consegue auxiliar esses pacientes, Thaís? Então, é assim, como que funciona isso? Isso serve para qualquer medicamento, vamos dizer assim, eu vou dar um apanhado geral e serve para os pacientes oncológicos, pacientes com câncer SUS também. A primeira coisa é o diagnóstico, né? Muitas vezes a pessoa, ela caminha um bom tempo até ter o diagnóstico. E, às vezes, o diagnóstico, em alguns casos, se confunde com outras doenças, acaba tratando errado no início, atrasa o tratamento, atrasa o diagnóstico, e, em alguns casos, isso é muito prejudicial, a gente sabe. Estamos no Outubro Rosa, tratando de câncer de mama, e entrando realmente no Novembro Azul de câncer de próstata, né? O que acaba acontecendo com isso? Quando o médico faz o diagnóstico, o paciente toma um choque, a família toma um choque, porque você não estava esperando, você estava levando a sua vida comum, você estava trabalhando, você estava cuidando dos seus filhos, viajando, passeando com seus problemas, tal. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem muito problema. Se eu chegar aqui, Marília, qual é o seu problema hoje? Você vai me falar, eu tô sem dinheiro, eu queria viajar, eu não consigo tirar férias, meu filho, meu marido, e aí vai. Quando você tem um diagnóstico de uma doença, só tem um problema, a doença. Tudo que você passou, você simplesmente fala assim, não me importa isso agora, eu preciso ficar bem de saúde. Então, muda muito a perspectiva da pessoa. E nesse ponto, muitas vezes, quando a pessoa tem esse embate, quem tem pacientes internados, quem tem familiares internados, quem já passou por uma doença, sabe que você fica aéreo. Eu não sei se você que está na área de saúde já presenciou isso. A pessoa fica aérea, ela fica atônita, assim, ela fica paralisada. E muitas vezes ela não sabe nem por onde que ela começa. Então, o nosso cuidado com o paciente começa aí, né? Quando o médico dá um diagnóstico, o médico faz os relatórios, esse paciente recebe a gente quando? Quando o remédio que ele precisa não está disponível. Né? Ou porque ele não foi incorporado ainda ao Sistema Único de Saúde, né? Ele ainda está em fase de adaptação, ou é um remédio muito novo, também não entrou ainda, ou quando ele já está na lista e por alguma razão o SUS não tem para distribuição imediata desse medicamento. Ele precisa tomar e o remédio não está disponível, ainda que esteja incorporado. Então, a gente atua nessa área quando a gente trata de pacientes com câncer. E esse paciente tem que fazer o quê primeiro? Primeiro, ele tem que passar pelo médico, ter os relatórios, passar por todo o protocolo, porque a medicação ela funciona por protocolo, né? Então, o médico vai indicando o remédio 1, o remédio não funcionou, o remédio 2, não funcionou, vai para o remédio 3 e assim sucessivamente. Quando ele chega no remédio 4, ele fala assim, bom, agora esse aqui é o mais moderno, que geralmente é essa a história que a gente ouve. Esse aqui é o mais moderno que tem para essa doença, ele foi recém-lançado, mas o SUS não libera. Aí é que começa a nossa batalha. Então, a gente teve uma modificação das decisões recentemente, tem aí coisa de um mês no máximo aí, que o STF fez uma devassa nas ações, porque são milhões de ações no Brasil inteiro com relação à medicação. E aí nós tivemos mudanças, um endurecimento, não é que mudanças de critério, mas um endurecimento dos critérios que já vinham estabelecidos. Então, basicamente, Marília, a gente começa assim. E qual foi o momento mais desafiador, Thaís? Um caso que você pensou assim, eu preciso estudar muito para dar conta e houve aquela dúvida assim, será que eu vou conseguir? Sempre, todo dia.
Todo dia. Todo dia é um desafio diferente, Marília. Todo dia. Cada paciente é um desafio diferente pra gente. Cada paciente tem uma história própria. Cada paciente tem uma dinâmica diferente. Ele tem uma dinâmica de família diferente. O contato com o próprio médico que a gente tem muitas vezes, né? E aqui a gente pede sempre a paciência do médico, porque a gente sabe o volume, para quem atende SUS, o volume absurdo de trabalho. E preencher essa papelada toda pra gente, eu sei que é chato, né? A gente sempre conta muito com a colaboração de todos eles, mas é difícil. O que é? E é um desafio diário. É um desafio diário porque você tem que correr muito rápido, tentar resolver mais rápido possível para que esse paciente receba isso da maneira mais fácil, mais rápida. E é o desafio de você meio que lutar contra o tempo, tá? Uhum. Lutar contra o tempo, contra a administração pública que não funciona direito, contra o judiciário também, que muitas vezes... A gente conta com muitos servidores que são muito acolhedores nessas demandas, mas muita gente também só faz o trabalho dele e pronto, né? Então, é desafiador. O caso, eu acho que mais desafiador que eu tive foi o primeiro, por razões lógicas, né, que tinha a dificuldade toda da falta de experiência. E, recentemente, a gente, em razão dessas modificações das decisões do STF, os casos têm sido muito mais desafiadores nesse momento. Porque agora nós não partimos mais de uma ideia já de concessão, a gente já parte de uma ideia de negativa. Então, a gente tem que lutar contra a negativa nesse momento. Então, isso é desafiador para a gente. Eu tenho trabalhado, Marília, assim, muito. A minha carga horária, ela está muito acelerada em razão disso, né? Porque a gente precisa criar novas teses para tentar convencer o magistrado a não obedecer um comando do STF, e conceder um medicamento para esse paciente especificamente. Então, a gente tem que trabalhar na construção de novas teses, novos estudos, para que esse paciente receba isso nesses desafios todos que a gente tem diários. E você já perdeu pacientes ao longo dessa jornada, aguardando uma decisão? Já perdi pacientes nessa situação. E assim, por mais que eu faça isso nesse tempo todo, há 20 anos, a perda impacta a gente muito. A gente vive a vida dessas pessoas, a gente vive a angústia com eles e a gente tenta ser o mais acolhedor possível para que esses pacientes realmente tenham, pelo menos, a certeza de que estão sendo bem tratados de alguma maneira, que alguém está lutando por eles. E eu perdi uma senhora... Ela tinha uma artrite reumatoide bem grave e ela era incrível, assim. Então, quando ela ia ao meu escritório, eu já meio que deixava a tarde para conversar com ela. Ela sentava lá, ela contava da família e tal. E ela, na verdade, ela tem um diagnóstico um diagnóstico muito antigo. E, na época, não havia medicação para melhorar a condição de vida dela. E ela foi se debilitando ao longo do tempo. Quando surgiram os medicamentos mais modernos, ela teve acesso, foi feito pedido via judicial, ela recebeu, tudo certinho. Mas a doença era grave no caso dela e foi indo. Então, nesse caso, ela conseguiu receber, mas veio a falecer um tempo depois. Mas agora, nós estamos, em razão dessas negativas das últimas decisões, eu estou com 2 casos lá, gravíssimos, que até esses dias no próprio Instagram eu falei assim, bom, eu acho que daqui a pouco eu vou ter que informar o juiz que esse paciente faleceu e não recebeu a medicação. Porque a doença, cada doença tem uma progressão diferente, mas essas doenças oncológicas, as hematológicas, elas têm uma progressão rápida. Se você não atuar, que a gente chama de janela de oportunidade, você tem um tempo para aquele medicamento, ele não é um milagre, mas ele tem um tempo para você poder entrar com o medicamento e falar assim, esse paciente tem chance. Então, é angustiante pra gente que tá lá. Esse caso mesmo, acho que em 20 dias eu devo ter apresentado uns 3 recursos no processo em razão da negativa da justiça.
E o processo, Marília, está redondo. Toda a documentação, todos os pedidos, todos os relatórios emitidos pela médica a cada 2 dias, o paciente vindo num decréscimo de saúde a cada 2 dias. Então, assim, é inacreditável, né? Mas a gente, infelizmente, tem tratado pacientes, vidas humanas, como números. E isso tem deixado a gente bem frustrado nesse sentido. Então, basicamente, é isso que a gente tem hoje. E você atende os pacientes SUS e você também atende uma demanda dos convênios, né? Exatamente. Das negativas de convênios e tudo mais. O que a gente tem? São questões diferentes porque se submetem a legislações diferentes, né? Ainda que a gente tenha pedidos de medicamento iguais, vamos dizer assim, eu preciso de um medicamento para câncer de mama. Pode ser no SUS, pode ser no plano de saúde. Mas a forma da gente de organizar isso, de fazer os requerimentos, de pedir isso, é diferente. Então, a gente atende tanto pacientes SUS quanto pacientes de plano de saúde que precisam dessas medicações e desses tratamentos, né? Me corrija se eu estiver errado. Existe uma diferença de dificuldade de liberação comparando o SUS com os convênios ou depende também de cada convênio, Thaís? Olha, depende de cada convênio. Tem convênio que cumpre imediatamente a decisão judicial, né? Tem convênio que não. Eu tive até um caso agora recente no Rio de Janeiro de uma senhorinha que precisa de um medicamento para câncer. O juiz fixou 20 dias para cumprimento da decisão de fornecimento do medicamento dela e ela, em 12 dias, o plano forneceu, rapidamente. Né? Já cumpriu, não apresentou agravo, que é um recurso que quem está perdendo faz, né? Contra as liminares, não apresentou recurso e ela está recebendo remédio rapidamente. Tem plano de saúde que vai brigar até o último minuto para não fornecer o medicamento. Não cumpre. A gente tem que mandar fazer sequestro nas contas do plano de saúde. Há casos até que quando há um descumprimento reiterado disso, a gente faz até pedido de prisão do diretor do plano de saúde, né? Porque é descumprimento de ordem judicial, é para cumprir. Ordem judicial a gente cumpre. Então, tem muitos planos assim. O SUS agora deu esse problema aqui. Nós temos o STF que, vamos dizer assim, trocando em miúdos, fechou a torneira. Essas decisões que saíram recentemente do STF, elas estão ligadas muito à questão econômica. Tá? Quanto custa isso para o SUS? Então, eles fazem uma conta, a meu ver, que ela não trata muito bem a realidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tem um medicamento para leucemia que custa R$40 mil mês. É caro? Caríssimo. As pessoas têm condição de pagar isso? Não tem. Nem quem trabalha muito, nenhum juiz tem condição de pagar R$40 mil, porque é mais do que o salário que ele recebe por mês. Então, imagina como é que ele vai fazer esse tratamento. Ou ele paga o remédio ou ele come, vamos dizer assim, tá? Então, esse medicamento de R$40 mil, o SUS fornece. Ah, mas por que é tão caro? É caro por quê? Porque esse medicamento, até ele chegar no paciente, ele passou por inúmeras fases de estudo. Então, é um medicamento importado, não é produzido no Brasil. O laboratório tem exclusividade e eu sempre falo que as pessoas se revoltam. Ah, mas por que custa tão caro? O laboratório não é caso de filantropia. Ele precisa ganhar dinheiro com isso, né? É o negócio dele. Então, ele ganha dinheiro com isso. E aí ele paga pesquisadores. No custo desse remédio que entrou no mercado, estão 15 outros remédios que não entraram no mercado. Então, as pessoas às vezes não entendem essa dinâmica. Tudo isso entra na conta, né? Então, custa caro. Aí a gente pede para o SUS. Antes, quando eu comecei a atuar com esses remédios, o médico fazia um relatório para a gente de um parágrafo. Colocava o CID do paciente, o que ele tinha tomado até então. Nem explicava muito por que não tinha dado certo. Ah, prescrevo tal medicação que deve ser feita tal. Muito bem. Hoje, o relatório do médico é quase um tratado aí de 6 folhas pra gente. Ele conta toda a história do paciente, desde quando que esse paciente teve diagnóstico, né? Então, quem são os médicos que estão me ouvindo agora, é importante já entenderem que, às vezes, a gente liga para o médico e fala, ele fica, né, chateado com a gente porque a gente está tentando mexer no relatório. Na verdade, não é isso. A gente quer evitar
incomodar ele outras vezes para fazer novos relatórios complementares. Então, vamos dizer isso. Então, hoje ele tem que constar o quê nesse relatório médico? Quanto tempo esse paciente tem de doença, como que foi feito esse diagnóstico, quais os medicamentos que estão disponíveis no SUS que ele usou, por que esses medicamentos não funcionaram, qual a razão que ele está prescrevendo essa nova medicação, por que o paciente não consegue comprar esse remédio, né? Porque não é assim, igual uma aspirina, eu chego na farmácia, peço aspirina e levo ela para casa. Não, esses medicamentos eles têm uma forma de adquirir diferente, inclusive. Então, o relatório dele tem que vir com isso. E agora, os relatórios também têm que vir baseado no que a gente chama de medicina em evidência. Ou seja, os estudos que trataram daquele medicamento, quais são os estudos que embasam o médico a fazer aquela prescrição. Então, houve uma dificuldade agora que o STF impôs para esses pedidos, que a gente tem que lidar. Não adianta a gente chorar, a gente tem que lutar contra isso. Né? Então, é isso que a gente tem para hoje. E quando há uma negativa, né? Houve uma negativa, o que acontece com esse paciente? Bom, houve a negativa. A gente hoje é obrigado a ter a negativa administrativa, ou seja, negativa do Estado em mãos, ou do município, dependendo das circunstâncias, tá? Em mãos. Antes a gente... Só com o protocolo a gente já conseguia uma negativa tácita, vamos dizer assim, e muitas vezes a gente, dependendo da urgência, a gente conseguia essa medicação. Hoje a gente precisa dessa negativa administrativa. Então esse paciente foi lá na regional de saúde, olha, eu quero tomar o remédio A. Não, o remédio A não é fornecido porque ele ainda não está incorporado. Então, me dá um papel aí, um documento dizendo que isso. Não tem. Com base nisso, a gente vai até o juiz. Nesse tempo, o paciente não está tratando. Isso quando não tem esse medicamento incorporado. Mas, por exemplo, eu fui lá, eu preciso iniciar um tratamento X, e aí o SUS não fornece, e eu te procuro e falo, não tem. O que nós vamos fazer? Então, eu vou precisar do relatório do médico, da negativa. Aí a gente vai atrás se esse medicamento já está liberado no Brasil, se ele já foi internalizado no Brasil, se tem registro na Anvisa. O médico não tem esse conhecimento, Thaís? O médico... Assim, o que acaba acontecendo? Esses medicamentos de alto custo, os médicos são... eles estão mais preparados, porque eles já lidam com isso desde a época da residência deles. Desde a época do internato deles, eles já lidam com essa papelada toda. Né? Cada medicamento tem um formulário diferente. É caótico. O sistema é muito burocrático. Então, o médico já está habituado a isso. Agora a gente vai fazer pequenos ajustes aí, porque ele vai ter que mexer nos relatórios. Pra você ter uma ideia... Nesse medicamento, o relatório da médica estava impecável. Um dos melhores relatórios que eu tenho nos processos. Impecável, não tinha o que falar. Pois a juíza falou assim, o relatório não está de acordo com o que determina isso aqui, ela tem que preencher esse formulário. Aí eu tenho que entrar lá, pegar um formulário, mandar para a médica, para ela preencher tudo que estava escrito no próprio relatório dela de novo. Ou seja, é uma forma, na verdade, de conter. De fazer com que a pessoa desista. De prolongar. Protelar. Você tá entendendo? Isso é, assim, desumano. Isso é desumano. É cruel com as pessoas. Então, assim, a pessoa desanima. Ela já tá doente. Ela acha que ela vai morrer. Ela vai deixar o filho. Ela vai deixar o marido. Ou o marido desesperado. Minha esposa nunca trabalhou. Como é que eu vou fazer? Eu tô doente agora e não consigo remédio. É desesperador. E a gente trabalha quase que 24 horas. Meu telefone não para. Então, assim... E quando é essa negativa? Você enviou e aí a devolutiva deles é... Negativa. Porque, assim, o que acontece? O Estado... O paciente retorna para o médico prescreve outro medicamento, não tem Thaís? como. Não tem como. Ou ele não trata? Ele não trata. Ou ele usa alguns medicamentos que eles já vinham usando de maneira paliativa, mas assim, a doença está avançando. Só para não deixar a pessoa... Achando que não está sendo feito nada. Achando que não está sendo tratada, que está sendo negligenciada, né? E até para a própria responsabilidade do profissional. Porque ele não pode deixar a pessoa
ao léu, né? Ele tem que cuidar dessa pessoa. Então, isso tem trazido inúmeras complicações. Quando há essa negativa, aí que a gente atua. Aí que a gente vai pedir para o juiz e aí a gente vai juntar toda a documentação e vamos fazer as pesquisas que agora são exigidas da gente. Aqui até trouxe para vocês: eficácia e segurança do medicamento, indispensabilidade do tratamento para a condição de saúde do paciente. Não há substitutivos viáveis já fornecidos pelo SUS. Tá? Tem casos que o protocolo diz, você tem que passar do A para o B, para o C, para o D. Mas em razão de uma questão peculiar de um paciente, ele tem que passar do C para o D. Do C para o E, direto. Tá? Ele não passa no D, o D ele pula. O que acaba acontecendo? Ele fala, não, mas ele não passou no protocolo todo. Mas esse paciente não pode passar nesse protocolo. Ele tem uma questão aqui que impede ele passar pelo D. Então, tudo isso é um problema pra gente? É um problema pra gente, mas é um problema muito maior para o paciente porque atrasa, demora e a doença está avançando. E esse atraso custa vidas, né? Custa vidas. O que acontece? Por que saíram essas decisões recentes do STF? E o que chama a atenção é que essas decisões foram tomadas por um acordo. A gente nunca viu isso antes. Um acordo realizado entre os entes públicos, porque está custando muito caro. Mas aí, Marília, nós estamos no Brasil, né? E o tratamento desses pacientes, ainda que custe caro, ele não pode ser afastado. Você não pode afastar. A legislação, de maneira geral, a Constituição Federal não autoriza que você afaste o tratamento dessas pessoas. As pessoas têm que ser tratadas com dignidade. É a principal questão que nós temos dentro da Constituição hoje, é a dignidade da pessoa humana. Como é que você vai fornecer dignidade para uma pessoa que está doente? E no Brasil nós temos um defeito grave. Qual é? A gente não faz conta. A gente não faz conta de nada aqui. A gente tenta tampar o buraco ali naquele momento. A gente não faz conta. Quanto que um paciente com câncer sem tratamento custa efetivamente para o Sistema Único de Saúde? Quantas vezes ele vai ficar internado? Internações, medicamentos. Medicamento. O que mais, Marília? Às vezes vai para UTI, caríssima. Caríssima. O que mais, Marília? Ele não está trabalhando. Ou seja, o empregador dele, que contava com a força produtiva dele, não tem. Esse empregador fica com esse empregado preso lá na empresa dele, porque ele não pode demitir, está doente. Sim. Tá? Outra coisa, esse paciente, ele não está trabalhando e ainda está dependendo do INSS, então ele está recebendo um benefício. Outra coisa, ele não está tratando, a doença dele está piorando, ele está o quê? Internando. E muitas vezes tomando vaga, vamos dizer, tomando vaga, né? Vamos usar esse termo aí para todo mundo compreender, de um paciente que podia internar naquela vaga de UTI e sair rapidamente. Então, a conta é burra no final das contas. 40 mil reais mês pode ser muito pouco perto do quanto esse paciente vai custar, porque você não vai poder deixar, eu não vou te dar o remédio e você vai morrer à míngua na tua casa. Não, esse paciente ficou ruim, ele vai para o hospital. E são repetidas idas. Repetidas idas, tá? E aí a equipe médica já fica angustiada também, porque você tem que entender que do outro lado você tem seres humanos. Fica angustiada porque esse paciente não vai para frente. Esse paciente ele não melhora. E fica aquilo, e volta, e retorna. Então, é frustrante para todo mundo que está no campo de guerra, vamos dizer assim. Linha de frente, na linha de frente. É o médico, é a gente na advocacia, é a família do paciente que entra em pânico, desespera, e assim vai indo, né? Eu vou ser muito sincera, essas últimas decisões agora, elas encomendaram novos caixões para esses pacientes, tá? A gente já está lutando? Está lutando. E aqui, eu até quero fazer um apelo para quem está nos ouvindo, que, mas então eu não vou nem brigar. Não vou nem pedir, não façam isso. A gente só consegue mudar as coisas quando nós fazemos pedidos, quando nós judicializamos, quando nós lutamos pelo direito que nós temos. Tá? Desistir não é o melhor caminho. Não é uma opção para nós. Desistir não é uma opção para nós. Não é uma opção para nós. A nossa opção é lutar. Eu tenho alguns dados aqui, Thaís.
que quando confirmado, me atualize se eu estiver desatualizada. A porta de entrada para o tratamento de câncer é sempre a UBS, certo? Certo. E, às vezes, é ali que há demora, né? Exatamente. Aí, o que acontece? No câncer de mama, no câncer de colo de útero, que são cânceres, assim, tratáveis, né? Na maioria dos casos, quando a gente tem uma descoberta rápida, são cânceres tratáveis. Tem uma gama grande de medicamentos que são fornecidos pelo SUS, que a gente não precisa judicializar, né? Mas a demora pode prejudicar. Bom, né? O tempo aqui, para nós, é ouro. E confirmado o diagnóstico, o tratamento ele começa a ser numa unidade complexa, né? Numa assistência de alta complexidade de oncologia. Isso. E aí, no caso de descumprimento da lei dos 60 dias, tem uma questão relacionada assim, o paciente com câncer, ele tem direito a começar o tratamento, seja a cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, em até 60 dias a partir da data que o médico emitiu o laudo e comprovou a doença. E quando isso não acontece? Na maioria dos casos, não acontece. Não acontece. Por isso que eu perguntei. Na maioria dos casos não acontece. Lógico, em cidades assim, aqui no estado do Paraná, tá? De maneira geral, que nós estamos falando aqui, funciona muito bem. O serviço oncológico aqui em Foz do Iguaçu é de primeiríssimo mundo. Os médicos são muito qualificados, são muito acolhedores com os pacientes, os resultados são muito bons. Tem as organizações não governamentais, ou seja, as associações, quem faz doação. Então, assim, no Brasil a gente tem essa vantagem, somos pessoas muito acolhedoras, né? A gente sente o sentimento do outro. Então, funciona aqui muito bem. Em outros lugares que você não tem tanto acesso, as coisas já se complicam muito. Aqui a gente tem um acesso... há uma demora, a gente tem notícias dessa demora. E assim, na verdade, 60 dias passam que a gente não percebe. Se você não cuidar, foi. E é isso. O que é possível fazer caso não haja esse atendimento em 60 dias? Aí sim, uma ação de descumprimento da legislação para que a gente obrigue a cumprir a legislação, que a pessoa passe pelos exames e tal. É briga, né? Aquela coisa e aquela angústia de sempre. E daí o início desse tratamento, 60 dias, a partir da data do laudo, inclui acesso a medicamentos, internações, procedimentos. E tem a questão também da estética, que isso pode trazer melhorar a autoestima, principalmente das mulheres, em relação ao câncer de mama, certo? Sim, exatamente. Que é a reconstrução mamária. O que a gente tem aqui, tá? A reconstrução mamária, a gente tem que entender o tratamento de câncer, e eu acho que isso até a administração pública também precisa tomar esta consciência, que o tratamento de câncer, ele não é um tratamento apenas curativo, vamos dizer assim, ele estancou ali o problema das células cancerígenas e acabou por ali. Não, ele é um tratamento que deve ser humanizado de ponta a ponta. Ou seja, tem que, como eu volto a falar, tem que conceder a essa pessoa, garantir a essa pessoa dignidade. E o que é dignidade nesse caso? Uma mulher que perde a mama em razão do câncer é uma mutilação, né? A mama é muito importante para a autoestima da mulher. Então, o tratamento ele tem que ser realizado, como eu disse, de ponta a ponta. Desde o tratamento curativo, né, para retirar dessa paciente o câncer, efetivamente, e dar a ela a chance de recomeçar a vida ou ver a vida de uma maneira diferente, com uma prótese, né, com a reconstrução realmente da mama dela. Isso também a gente faz o pedido lá e muitas vezes é concedido, né? Porque dói muito nas pessoas, né? E o magistrado também, o juiz, ele tem coração, né? Não vamos falar que ele não tem coração. Dói nele também ver uma pessoa que precisa e não está tendo acesso, né? Então, tudo isso é possível de ser feito. E quando algo não é atendido, desde a unidade... desde a atenção primária, existe como esses pacientes também
procurar fazer alguma reclamação, desde ouvidoria e etc., porque a gente vê que tem muitos pacientes que são carentes de informação. E eles não sabem os direitos, eles não sabem para onde ir e eles aceitam todas as informações que são lhes dadas. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? É todo um combo aqui, um combo ruim, vamos dizer assim. As pessoas, elas não têm acesso à informação, elas nunca foram informadas dos seus direitos e com isso há uma dificuldade para que a gente, para que eles possam exercer sua cidadania de uma maneira eficaz. Então, muitas vezes a pessoa recebe um não e ela fala assim, não tem jeito, eu vou ter que ficar doente, eu vou passar um tempo doente. Então, o nosso papel, tá? Vocês que têm aqui esse nível de informação, acesso com as pessoas, nós como advogados, militantes na área, temos a obrigação de passar informação para as pessoas. A informação, ela é libertadora. Eu sempre falo que quem tem informação tem liberdade. Liberdade para escolher, inclusive, se quer tratar ou não quer tratar, né? Só que ela precisa saber disso. Então, as legislações, elas são protetivas das pessoas, mas elas não estão tendo efetividade. E a gente tem que buscar essa efetividade. Esses pacientes, eles têm que se conscientizar, né? Então, se você está me ouvindo agora, conhece alguém que está passando por essa situação, essa pessoa não tem essa informação, pode me mandar aqui uma mensagem, a gente vai tentar falar com essa pessoa, tentar ajudá-la da melhor maneira possível, né? Ou procurar qualquer serviço relacionado às organizações não governamentais que assistem a esses pacientes, para que ela tenha acesso a essa informação. Lá o pessoal também sabe essa informação, pode passar essa informação e as informações são gratuitas, tá? Então, o acesso à informação é algo realmente limitador do direito das pessoas. E a gente tem que combater isso, lutar contra isso. A imprensa hoje tem tido um papel muito importante nesse sentido da informação dos direitos dos pacientes oncológicos e a gente tem melhorado o nível de informação e de acesso aos direitos dessa população. A internet também, as redes sociais, o pessoal consome muito, principalmente o Instagram. E pessoas como você, outras pessoas que lutam pela mesma causa, traz informação de qualidade também. Nós sabemos que o Instagram ele tem um alcance muito bom. A popularização da internet teve um papel muito importante, inclusive nesse aumento do número de demandas e nessa posição que o STF tomou agora, porque realmente ele está tendo muita demanda para resolver na área de saúde. Para você ter uma ideia, o que aconteceu aí nessa decisão? Os processos, a gente tinha, agora eu vou falar de mim, assim, particularmente, tinha uma preferência por demandar essas ações de saúde na Justiça Estadual. Né? Por que isso? Porque a Justiça Estadual, o juiz da Justiça Estadual, o servidor da Justiça Estadual, ele está mais acostumado com a vida cotidiana das pessoas. Então, ele lida com os casos de família, ele lida com os casos de uso capião, ele lida com os casos de contrato, ele lida com os casos de consumidor. Então, ele está mais ligado à vida das pessoas, ao que acontece no cotidiano das pessoas. A Justiça Federal, ela sempre foi uma justiça que a gente no jurídico sempre brinca com isso, que é a justiça da União. É só para cobrar imposto, é só para isso, né? A gente brinca muito com isso. E ela sempre foi uma justiça, não estou falando que os juízes não têm qualidade, tá? Só que é uma qualidade diferente, vamos dizer assim. Eles estão muito mais habituados a lidar com demandas de tributos, demandas de meio ambiente, questões relacionadas a licenças, esse tipo de coisa. Mas a vida das pessoas, a não ser a vara previdenciária, que sempre lidou com isso, de maneira geral, não. E aí, eles receberam uma carga absurda desses processos que foram todos deslocados da Justiça Estadual para lá. Os processos acima de 210 salários mínimos hoje são de competência da Justiça Federal. E aí, o juiz da Justiça Federal recebeu, sei lá, quantos processos do dia para a noite. Apareceu lá na salinha dele. Muito bem. Para você ter uma ideia, a Justiça Federal ela tem uma vara especializada de saúde. Só faz isso. Lá em Curitiba. Então, todos os processos estão sendo encaminhados para lá. O que é difícil para a gente? Veja,
Nós não estamos tratando aqui, né, guardadas as devidas proporções, me perdoem quem trata de contratos e tal, né, os advogados que me ouvem aí, mas nós estamos tratando de vidas. E aí, a gente não tem acesso ao magistrado, porque aqui é fácil, vamos supor, o processo está aqui em Foz do Iguaçu, estou com uma urgência, eu vou lá, excelência, esse paciente aqui vai morrer. O senhor consegue analisar isso com rapidez? Está precisando de mais algum documento que o senhor quer aqui, que eu vou atrás rapidamente, ligo para a família, para a gente viabilizar isso quanto antes. O processo tramitando em outra vara, lá em Curitiba, como é que a magistrada, eu tenho essa prerrogativa como advogada, posso marcar um horário com ela e falar assim, doutora, o processo está aí, tá faltando mais alguma coisa para concessão desse remédio, a senhora está com alguma dúvida que eu possa esclarecer, qualquer coisa nesse sentido, como é que ela vai atender o estado inteiro lá? Ou ela atende a gente ou ela trabalha, né? Tudo bem, tem equipe e tal, mas não dá conta da demanda. E são demandas urgentes, não sou só eu pedindo, Thaís, advogada, pedindo. A quantidade de advogados pedindo medicamento lá nas mesmas circunstâncias. E hoje o câncer, ele está atingindo mais as pessoas, matando mais as pessoas do que doenças cardíacas, para você ter uma ideia. Porque hoje, com doença cardíaca, você tem tratamento mais fácil. O câncer hoje está matando mais. Ou seja, nós temos uma demanda muito grande. Né? E aí a gente não está conseguindo dar vazão a essa demanda com a rapidez que ela precisa. Então, na minha concepção, o STF errou bastante nessa decisão de deslocar tudo para a justiça, esses processos mais complexos para a Justiça Federal. Porque o juiz ali, ele está acostumado com outro tipo de demanda. Agora ele recebe essa carga toda, ele tem que estudar para isso, ele tem que parar o que está fazendo para dar conta dessa demanda absurda que entrou do dia para a noite lá na vara dele, tá? Então, é difícil, não é fácil não. Vou colocar o pessoal do chat aqui na nossa conversa. Muito bem. Mais cedo, quando nós entramos ao vivo, que tivemos uma pequena falha, estivemos com Robson e Maria, que são meus pais. Aí, muito bem. Lese Boff. Acho que é Lese ou Lese. Ana Beatriz, minha filha, Alaor Ribeiro Júnior. Muito bem, Alaor, nós trabalhamos juntos no escritório, inclusive eu quero aproveitar que eu estou aqui, mandar um beijo pro pessoal lá no escritório, né, Dr. João Paulo, doutora Alaor, doutora Giovana, doutor Davi, doutor Jefferson, Sabrina, que trabalha diretamente comigo lá, o pessoal, a equipe do comercial no escritório, muito feliz por todos lá, e a gente tenta na melhor maneira possível, porque assim, quando entra uma demanda de saúde lá no escritório, corre todo mundo, tá? Então, mesmo o pessoal do criminal acaba, o que precisa? Precisa de tal coisa, vamos correr atrás, porque precisa agir muito rápido. Então, todo mundo abraça a causa para tentar resolver a vida de todos. Muito bom. Então, a Laor disse aqui, a melhor de todas. Que legal. Claudeni está aqui conosco também. Deixa eu ver aqui. Giovana Carvalho. A melhor advogada de saúde, só admiração. Vitor Honorato, Glauci, Marta Honorato, Jefferson Gonçalves. Doutora Thaís é minha referência na área e como pessoa. Excelente profissional, sempre com atendimento ético e humanizado. Por que você desistiu da docência? Conta pra gente. O que acabou acontecendo? Eu sempre fui muito apaixonada pela docência. Eu tenho paciência em ensinar, né? Até tá aqui a Sabrina com a gente hoje. A Patrícia aqui com a gente. Sabrina tá lá no escritório. A Patrícia aqui com a gente hoje. E eu gosto, né? Sempre gostei muito de ensinar. Mas o que acabou acontecendo? Na época que eu tive a Helena, né, que a Helena nasceu, a minha família não é daqui, nem a minha, nem a do meu ex-marido. Então, nós éramos sozinhos aqui para cuidar dela. Eu já tinha o escritório, eu fazia um monte de coisas. Então, ou eu dava aula, ou eu cuidava dela. E aí, em razão disso, eu acabei me afastando da docência, né, para poder ser mãe num período do tempo e continuar cuidando dos pacientes durante o dia, né? E dos médicos também. Então, em razão disso, eu me afastei da docência, né? Mas é sempre quando tem que dar palestras ou encontro alguém por aí, é sempre uma felicidade para mim. E onde nós encontramos a Thaís? A Thaís,
pode ser acessada nas redes sociais, né? Quem quiser o meu Instagram é Thaís com TH, Bispo ADV. Lá é o principal canal hoje que a gente utiliza, tem vídeos, né? Eu procuro tentar alimentar o canal, né? O meu Instagram, para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade gratuitamente. Óbvio, muitas vezes, mas faz uma semana que eu não vejo um vídeo novo seu. As pessoas às vezes me mandam, eu falo, gente, eu tô com um monte de demanda. Né? Então, eu tento, na medida do possível, trazer essas pequenas pílulas da legislação, dos direitos das pessoas, para que elas possam ser atendidas, né? Que elas tenham essa informação, mas não dá para fazer isso todo dia e só isso. Porque os processos no escritório de pacientes, ainda que eu tenha uma equipe lá que me auxilie, eu passo por eles, né? Muitas vezes, pelo menos a petição inicial sou eu que escrevo. Eu sou meio centralizadora, eu confesso, né? Mas eu gosto de ter este contato primeiro, eu gosto de fazer o primeiro atendimento desse cliente lá. Porque, como eu te disse no início da nossa conversa, a pessoa que recebe um diagnóstico desse, ela recebe meio que no espírito dela uma sentença de morte, vamos dizer assim. Ela tem essa sensação. E ela fica desnorteada, a família fica desnorteada, fica todo mundo desorientado. Então, quando a gente pega isso e a gente tem experiência nisso há muitos anos, a gente traz essas pessoas, vem comigo, segura na minha mão, que eu vou poder te ajudar, mas tenha calma, vamos resolver por partes das coisas aqui. O que nós temos neste momento? Então, eu começo a limpar os trilhos para essas pessoas, para que elas consigam compreender em que situação que nós estamos, para onde que a gente vai sair do ponto A, chegar no ponto B e tentar trazer elas da melhor maneira possível num tratamento eficaz para que elas consigam a cura da doença, né? E como você se sente esses 20 anos trabalhando com essas demandas? Então, para mim, é uma satisfação enorme. Assim, óbvio, o ser humano busca sempre o reconhecimento do seu trabalho. Graças a Deus eu tenho reconhecimento do meu trabalho, né? Seja pelos advogados que eu atuo até contra, muitas vezes, seja pelos meus ex-alunos, seja pelos meus pacientes, né, os meus clientes. Eu chamo de pacientes, mas são meus clientes que passaram pelo escritório, que ainda estão comigo. Então, é uma gratificação para mim poder trabalhar com isso. Eu resolvo a vida das pessoas, óbvio, eu ganho dinheiro com isso, porque eu preciso manter o meu estudo, né, as minhas qualificações. Eu tive recentemente em São Paulo agora, numa imersão de 2 dias com os maiores advogados da área de saúde do país, em que a gente estava discutindo exatamente essas modificações das decisões do STF, como é que a gente vai fazer para driblar tudo isso daqui. Então, isso tudo tem um investimento. Então, óbvio que eu pago isso com o fruto do meu trabalho, né? Que é um trabalho muito digno e muito gratificante para mim. E quando o paciente chega assim, tem mais ou menos uns 40 dias... Tem 60 dias que a família me procurou, 10 dias depois o medicamento estava na mão dessa família. A mãe chegou para mim e falou assim, olha, minha filha teve esse diagnóstico, um diagnóstico de leucemia. E eu falei, e me conta um pouco da história. Ela me contou a história, então ela está com 22 anos. Aquilo moeu meu coração. Aquilo é como se tivesse espremido, porque eu sou mãe. Eu falei, meu Deus, se fosse a minha menina. Então, a gente se põe no lugar das pessoas. Aí eu falei, no que for na minha mão, nós vamos conseguir. E foi rápido, ela me trouxe documentação rápida, porque muitas vezes também é isso, né? A gente precisa também que o paciente, a família colabore com o nosso trabalho. A documentação tem que estar toda redondinha, tem que vir rápido para a gente conseguir implementar isso rapidamente. E a família estava muito atenta a isso e veio tudo rápido, saiu em 10 dias a medicação da moça. E aí a mãe me ligou, a menina me ligou, né? Doutora, saiu meu remédio. Aquilo para mim, lógico, como eu te disse, eu recebo para fazer esse trabalho, mas é uma satisfação, enche o coração da gente de alegria. Não tem dinheiro que pague. Tem, mas não
Mas tem. não paga a felicidade. Não paga a felicidade, não paga a nossa alegria, o nosso contentamento em poder dar para essa pessoa. Você fala assim, será que ela vai sobreviver? Nós não sabemos. A gente reza também pelos nossos pacientes, né? A gente ora para quem é de outra formação religiosa, pelos nossos pacientes. A gente faz pensamento positivo para esse paciente, né? Então, mas a gente quer que ele fique bem de toda forma. E quando dá certo, e quando ele consegue, quando a gente tem êxito nisso, isso é assim, é de uma felicidade que não cabe na gente. A gente comemora no escritório quando isso sai, sabe? Assim, então, é uma felicidade, né? A minha filha fala assim, eu chego às vezes, puxa, Helena, atendi uma moça assim, uma criança assim. E ela chega para mim, e aí, mãe, deu certo o remédio da pessoa? Ainda não. Passa mais uns dias e eu falo, Helena, lembra daquela? Deu certo. Puxa, mãe, que legal. Então, assim, é um reconhecimento dentro da tua própria casa, né? De que você está pondo uma outra pessoa no trilho do bem também. Né? Porque fazer isso pelo outro é trilhar o caminho do bem. E a única coisa que a gente sempre tem que manter, porque, lógico, a gente recebe essa carga de felicidade quando as coisas dão certo, mas o que esses anos todos fazendo isso me ensinou é que a gente tem que deixar afastado duas coisas que o advogado de maneira geral tem, que é o ego e a vaidade. Quando a gente tira isso, mas a gente controla, mantém esses monstrinhos sob controle, a gente consegue ver as coisas de uma maneira muito mais clara, né? Tratar, inclusive, a nossa expertise, esses anos de trabalho com humildade, é o caminho que a gente tem trilhado com muito sucesso. Então, é uma felicidade muito grande quando dá certo. Dá errado? Às vezes dá, né? A gente não pode garantir que sempre vai dar certo. Mas a gente busca de toda forma que dê certo. Nós queremos resultado positivo para essas pessoas. Muito bom. Na verdade, esses 20 anos te deram muita bagagem para você falar com segurança, atender. E na tua fala, a gente consegue sentir que é uma causa que você luta e que as pessoas confiam no teu trabalho, Thaís. Parabéns. Obrigada, eu fico muito feliz. Eu acho que a partir isso a gente adquire como você disse, com o longo da experiência, né? Tem coisas que só o tempo para nos dar. Isso, você pode fazer inúmeras especializações, você pode tentar saídas miraculosas, tentar o máximo, mas tem coisas que você só sedimenta com o tempo. E você sedimenta com o tempo tanto pela experiência, pelas coisas que deram errado, porque faz parte do nosso crescimento, do amadurecimento do trabalho também, daquilo que você entrega, as coisas darem errado. Às vezes elas dão. E você aprende com aquilo e você não comete mais aquele erro, né? Então, a gente não é perfeito. Longe de mim querer isso. Como eu te disse, eu mantenho sob segurança a minha vaidade e o meu ego, né? Então, exatamente para que quando alguma coisa der errado, eu aprenda com aquilo e eu não cometa mais aquele erro. Então, o nosso objetivo é sempre o bem desse paciente. E eu acho que esses anos todos, eles me ensinaram também uma coisa que muitas vezes a gente não dá muita atenção. Como a gente trabalha com isso o dia inteiro, faz isso todos os dias, e isso é o nosso dia a dia, a gente acaba ficando um pouco frio, vamos dizer assim. A gente se distancia do humano. Quando a gente se volta e percebe que você precisa voltar para a humanidade do atendimento, e funciona muito bem. Esse acolhimento. Hoje a gente tem praticado eu tenho até estudado muito sobre isso, sobre a escutatória. O que essa pessoa me traz? Porque muitas vezes essa pessoa vai no meu escritório, ela não tem um problema jurídico. Grande parte das vezes o problema dela não é jurídico, o problema dela é de atenção. A pessoa precisa ser acolhida primeiro, para depois ela conseguir entender, ela conseguir se pôr no lugar, a cabeça dela no lugar, para ela entender o que ela precisa fazer.
Então, às vezes é uma construção que a gente faz. A gente atende o Brasil inteiro. Ah, mas como é que você consegue fazer isso com a pessoa do outro lado da câmera? A gente treina para isso, a gente entende aquela pessoa, a gente deixa ela falar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o outro. E isso eu vi que eu não estava fazendo uma determinada época, porque eu estava tão no automático. Eu chegava para a pessoa, eu preciso disso, me consiga isso em tal tempo, porque assim, sabe, ficou mecânico. Eu falei assim, mas espera aí, eu estou fazendo errado. Onde é que está o ser humano? Né? Cadê a minha parte humanizada de tratar com este paciente, com esta pessoa? Ela precisa de mim também, como ser humano. E aí eu falei, não, eu vou mudar. E aí eu fui compreender um pouco mais, porque a gente fica muito técnico. Né? Você é muito técnico, você fica focado na técnica e você esquece o que tem no entorno, o ser humano. Então, e ele tem que ser o cerne principal da tua busca pelo direito. Né? E o STF, ele nessa decisão dele aqui, ele surpreendeu, porque, via de regra, os ministros que estão lá são ministros humanistas. É um tribunal constitucional, um tribunal da cidadania. Quando ele barra essas decisões aqui por conta de questões financeiras, isso choca. Você veja, nós temos uma verba de publicidade da União hoje orçada em mais de 600 milhões. O Estado mesmo, a União, precisa fazer propaganda? É a pergunta que eu faço. Por que esse dinheiro não pode ser realocado em tratamento dos pacientes? Por que não pode? Ah, não tem obrigatoriedade de fazer investimento em publicidade da União. Pô, a União hoje tem Instagram, precisa fazer publicidade em rede de televisão? Não faz sentido nenhum, tá? Então, assim, há uns vazamentos dentro, né? O dinheiro público é ralo. E aí, o que precisa mesmo está sendo deixado de lado. O que é outra decisão aqui? Aí eu vou fazer um pequeno apanhado num aspecto bastante técnico aqui, porque muitas vezes as pessoas vão ouvir esses termos e não vão compreender, então eu vou tentar aclarar isso aqui. Foi atribuído ao CONITEC, que é um órgão técnico dentro do Ministério da Saúde, e ele faz a incorporação, retirada ou modificação dos medicamentos e dos procedimentos. Vamos tratar assim, tá? Atribuiu ao CONITEC uma força muito grande dentro dessas decisões. E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem como que a gente fica preso nessa história. Ele tem, para incorporar uma nova tecnologia a partir do momento que entra com o pedido, deixa eu ver aqui, acho que era 180 dias. Deixa eu só confirmar aqui. 180 dias prorrogáveis por mais 90 dias, caso haja necessidade. No caso que eu tenho lá no escritório, que o meu paciente está ruim, né? O que acontece? A incorporação tem um relatório inicial do CONITEC desse medicamento que eu estou pedindo de 2020. Até agora o CONITEC não incorporou a tecnologia. 2020, nós estamos em 2024. Já tem 4 anos. Qual que é o prazo? Vamos relembrar? 180? O que eu faço? Fico esperando? O paciente vai morrer? Entende? Então, eu não posso... A decisão do STF foi muito ruim nesse sentido. Por quê? Porque é um órgão técnico. Ele vai incorporar, levando em consideração... E aí, no relatório lá, tá? Só para estabelecer que esse é o exemplo que eu estou dando. No relatório lá, ele trata o seguinte... Não, o medicamento é eficaz para essa questão. Dá uma sobrevida para o paciente, traz qualidade de vida para esse paciente, mas ele é caro. Você entendeu? Ué, mas tá, e daí? Eles concordam com os benefícios. E outra, tem uma outra questão também. Vamos supor, tem o determinado laboratório médico A. Esse laboratório médico, para esses medicamentos aqui, ele não produz só o remédio que nós estamos tratando, só o remédio oncológico, vamos dizer assim. Ele produz, sei lá, remédio para dor, anti-inflamatório, antibiótico, uma gama absurda de medicamentos que o Estado já fornece, que o Estado compra. Quando ele faz essa cesta, esse medicamento X para o câncer vem mais barato. Porque uma das justificativas para impedir hoje o pedido via judicial é que a justiça está deixando muito caro para o Estado o custo desses remédios. Porque o que entra na conta quando você pede um medicamento?
Entra o preço do remédio, que tem que ser comprado às pressas, então você não consegue negociar esse preço, né? O Estado não negocia. Ou o Estado tem bloqueado, porque ele não fornece, tem bloqueado os valores, e aí ele é bloqueado em valor de mercado desse medicamento. Então, um medicamento que para o Estado, dentro dessa cesta, poderia custar 25 mil, ele sai por 40, ou seja, é muito dinheiro. Além disso, o que tem? As custas processuais e os honorários do advogado que está atuando. Entendeu? Então, assim, fora toda a demanda que gera de trabalho para o Poder Judiciário num medicamento, numa ação dessa aqui. É uma ação que vai tramitar em torno de 2 anos. É isso que eu ia te perguntar, o tempo mínimo de uma ação dessa. Por aí. E agora, com essa confusão toda, eu já nem sei mais qual que vai ser a nossa expectativa. Tempo, né? As liminares, que é o que a gente geralmente briga no começo do processo para ter, elas saem ali em 30, 40 dias, né? No máximo, estavam saindo. Agora, a gente já nem sabe mais. Mas, enfim, isso é... Eu acho que isso não vai se manter, porque a hora que começar a ver que as pessoas estão falecendo, que as pessoas estão internadas, que não tem mais onde internar a gente, vai ter que mudar. Não tem como fazer. Como eu te disse, a gente está resolvendo um problema aqui, ó, 200 metros da gente, mas 1 quilômetro ali na frente está se acumulando um tantão de problema assim. E aí? Quem é que vai resolver? Tem dinheiro para internar tanta gente assim? Tem dinheiro para manter o INSS pagando tanto benefício previdenciário para esses pacientes que estão afastados do trabalho? O empresário consegue manter tantos pacientes afastados da sua atividade ali por quanto tempo? Porque daí ele tem que substituir essa pessoa contratando outra, fica com essa pessoa dentro da tua empresa ali e vai virando um bolo de neve. Ou seja, nós estamos empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade hoje. Muito bom. Estamos aqui com Junaine. Agradeço imensamente a Thaís. Foi ela que me deu o norte quando peguei meu primeiro caso de saúde. Gratidão. Olha aí que beleza. A Junaine foi minha aluna, né? E eu procuro todos os meus ex-alunos que me procuram, que me ligam, eu tô com dúvida e tal, atendo a todos, né? Eu acho que esse é o principal papel de quem ensinou ou de quem gosta disso, de passar a informação. Então, eu não me nego a atender ninguém, não me nego a ajudar ninguém. Isso só deixa o meu trabalho mais gratificante, sem sombra de dúvidas. O nosso bate-papo está chegando ao fim, Thaís. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, de você ter aceito o nosso convite, de estar aqui trazendo seu rico conhecimento, porque você fala com propriedade, você tem muita experiência e que maravilha a quantidade de pacientes que você conseguiu assistir e que consegue ainda, claro, e os que estão por vir. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite seu, do Marcos, né, que não pôde estar conosco hoje, mas eu vou deixar aqui um abraço para ele. Para mim é muito gratificante poder falar do meu trabalho. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? E ao longo do tempo, eu passei por uma crise do meu trabalho, vamos dizer assim. Eu achava que falava, não dá mais para mim, né? Então chega num ponto que às vezes a gente se questiona, será que eu devo continuar nisso? E eu tive certeza que sim. Depois de um período aí eu sofri um acidente grave o ano passado e eu fiquei muito mal com isso, né? Até eu me restabelecer e tal. Lógico, eu não me machuquei, mas psicologicamente eu fiquei muito abalada com relação a esse acidente de carro que eu tive. Eu estava com a minha filha na estrada. Isso me tirou um pouco do eixo, vamos dizer assim. E aí, esse ano, né, depois de muita terapia, eu resolvi falar, não, eu acho que as pessoas também precisam disso. E eu sempre fui apaixonada pelo assunto, né? Então eu falo com muito gosto dele. Tanto é que eu tinha muito mais coisa para falar para vocês. Combinei com a Marília em outra oportunidade de retornar aqui para esclarecer também pacientes com outras doenças, de como eles podem pedir essas questões na justiça, quais são os acessos que eles podem ter.
para que a gente possa esclarecer o máximo de pessoas possível. A informação, como eu digo, liberta as pessoas, traz a elas dignidade e sucesso para a vida delas. Então, eu quero agradecer, Marília, mais uma vez o convite. Fico à disposição de todos, né, para quem quiser me mandar uma mensagem, tirar uma dúvida. Eu estou à disposição de todo mundo aí. Muito obrigada, Thaís. Estamos encerrando. Um abraço a todos. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente ao vivo às 20 horas. Não percam!